Começando agora o programa de relatório com os irmãos da comunidade Ramá Sul. Boa tarde, a paz do Senhor, meus irmãos. Estamos iniciando mais um programa de relatório da comunidade Ramá Sul, para a honra e glória de Deus. Já damos boa tarde para os irmãos que estão aí acompanhando a programação da Web Rádio, para os irmãos que vão chegar aí no YouTube, Facebook. Hoje estamos aqui para quem vai nos assistir, talvez quem está nos ouvindo, se é do Rio de Janeiro, petropolitano, vai reconhecer pela voz, mas quem já está nos vendo pelo YouTube, Facebook, já estão vendo aqui quem é a minha companhia de hoje. Aqui é a sua irmã Arielle Araújo, que está aqui toda semana apresentando o programa de relatório da comunidade Ramá Sul. Mas eu estou aqui hoje com a minha irmã Yasmin. A paz. A paz, meus irmãos. A paz. Também temos a Raquel, né, Raquel? Diz assim, a paz do Senhor. Paz. Paz, muito bom. Essas irmãs que são cariocas, mas agora estão gauchando, literalmente, porque vieram morar aqui no Rio Grande do Sul. E estão aí para contribuir na obra do Senhor, né? Então a Yasmin está aqui contribuindo, morrendo. Mas a gente louva o Senhor pela fidelidade da irmã, né? Para que a gente possa estar aqui também sendo fiel com Deus e com os irmãos que nos acompanham toda semana. A gente louva a Deus por isso. Queremos estar aqui cumprindo com esse compromisso para prestar relatório para os irmãos que semanalmente estão aqui nos acompanhando, sendo fiéis. Então, para você que já está aí, uma boa tarde, a paz do Senhor. E também faça o exercício aí de curtir, copiar o link, compartilhar. Se é pelo Facebook, compartilha no Facebook. Se é pelo YouTube, copia o link e joga lá no Instagram, no status do WhatsApp ou até mesmo nos grupos. Envia para quem você acha necessário para que possa acompanhar essa programação. Que a gente fica muito feliz de saber que os irmãos estão aí do outro lado nos assistindo, né? E a gente está aqui, eu e a Yasmin, para prestar não só esse programa, mas também prestar relatório aqui de Alvorada. Vocês vão acompanhar durante a programação de hoje e as demais localidades, né? Para quem está acompanhando pela primeira vez ou que normalmente alguém que já está acostumado, sabe que esse programa a gente apresenta então os relatórios aqui da comunidade Ramá Sul, onde eu e a Yasmin estamos gravando de Alvorada, né? Então, que é onde nós moramos, né, Yasmin? Então a gente vai prestar relatório aqui de Alvorada, mas tem relatório de Pelotas, Rio Grande, Santa Catarina, que normalmente é o Gabriel que dá relatório, mas é direto de Santos, né, para compartilhar um pouquinho do que Deus tem feito lá na vida dos irmãos. E aí a gente fica muito feliz de saber que tem irmãos que estão aí sempre nos acompanhando, também ouvindo do relatório dos irmãos e eu creio que também orando, né? Então, eu vou aproveitar a nossa irmã Yasmin para orar, né? Aqui está a Raquel, muito feliz com a gente, né, Raquel? A gente vai orar agora para colocar diante do Senhor esse programa de hoje. E para você que está aí e puder, né? Ore conosco, tire esse tempo de oração para entregar não só esse programa, mas também a nossa vida, a vida dos irmãos que vão acompanhar, as pessoas que vão assistir esse relatório. Nós cremos que Deus é poderoso para falar e cumprir com o propósito dele no relatório de hoje. Amém, Yasmin? Amém. Oremos. Amém. Senhor, nós louvamos o teu nome, exaltamos a ti, ó Deus, por mais essa oportunidade, ó Deus, de estarmos diante da tua presença, ó Pai. Que o Senhor possa se agradar nas nossas vidas aqui, possa nos receber diante de ti, Senhor. E que, ó Deus, tu conduza todas as coisas, ó Pai, que vai ser falado e que de alguma forma atinja algum coração, que alguém possa ser edificado, Senhor, com tudo isso que temos vivido aqui, Senhor. Em nome de Jesus, que as experiências, ó Pai, possam gerar frutos em outras pessoas também. Senhor, nós pedimos a Ti que a Tua presença seja conosco aqui em tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, Raquel? Diz aí amém. Amém. Amém, glória a Deus. É isso aí, meus irmãos. A gente
tá aqui, então, para apresentar esse programa de relatório dessa semana. Para quem está assistindo pela primeira vez, esse programa acontece toda sexta-feira a partir das 3 horas da tarde. Estamos aqui normalmente eu, o pastor Taylor, para prestar relatório, para apresentar esse programa. Mas também vocês conhecem no decorrer desse programa vários irmãos, às vezes testemunhos do retiro de casais que a gente tem semanalmente, né? Um casal comentando um pouquinho do que foi falado no retiro de casais, o que mais tocou no coração deles, né? O que eles levaram de aprendizado. E também às vezes conhecendo os irmãos, que vocês vão vendo, né, o testemunho de outros irmãos que também são aqui da comunidade e vocês podem se identificar muitas vezes. Então, o relatório não é só de aqui de Alvorada, tem das demais localidades e essa é a intenção, para que outras pessoas venham conhecer, saber dos nossos compromissos, saber do que o Senhor tem feito aqui na região sul do Brasil, e a gente louva a Deus porque o Senhor ele realmente tem sido fiel conosco, tem nos cuidado, tem nos dado estratégias. Sabemos que os tempos não são fáceis, né? De fato tem se cumprido aquele versículo de que nos fins dos tempos o amor de muitos se esfriaria, né, Yasmin? E a gente precisa estar aqui, sendo fiel não só ao Senhor, mas aos irmãos, que nós temos um compromisso também, né? Amém. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, o seu corpo, e nós temos esse compromisso, essa aliança com os irmãos. Então é por esse compromisso que nós estamos aqui também, para prestar esse relatório, para apresentar esse programa. Então, se você puder, não saia daí, acompanhe, realmente compartilhe, para que outras pessoas tenham acesso e vejam, né, o que Deus tem feito aqui. Talvez edifique alguém, talvez renove a esperança de alguém, talvez ajude outras pessoas a quererem voltar para o Senhor. Nós não sabemos, Deus é poderoso para fazer a sua obra através de um programa que dura talvez 2 horas, mas que pode ser o suficiente para que o Senhor toque no coração de alguém. Então não saia daí, a gente vai para um breve intervalo e a gente já retorna então para prestar o relatório de Alvorada e na sequência você consegue também acompanhar toda a programação de hoje. Fica aí que a gente já retorna. Leia toda a Bíblia em 2022. A Web Rádio Ramá transmite a leitura diária da Bíblia em 4 horários para você. Às 6:30 da manhã, às 9:30, às 4:30 da tarde e às 9:30 da noite. Aproveite e solicite o seu calendário anual de leitura da Bíblia. É gratuito. O WhatsApp 21 2621 40 20. 2621 40 20. É a Web Rádio Ramá e você em busca do conhecimento de Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem fala é seu irmão e pastor Taylor, da comunidade Ramá de Alvorada. E eu quero convidar você para estar cultuando ao Senhor conosco aqui na comunidade Ramá de Alvorada. Nosso endereço é na rua Campos Verdes, número 1086, bairro Maria Regina. Nossas reuniões acontecem toda quinta-feira às 20 horas e aos domingos às 9h30. Eu aguardo por você. A paz. A paz, meus irmãos. Meu nome é Maíndro, eu sou daqui de Ramá Pelotas. Eu vim trazer um versículo para vocês. Colossenses 3:12. Vocês são povo de Deus, Ele os amou e escolheu para serem dele. Vistam-se de misericórdia, bondade, humildade, delicadeza e paciência. Amém. Paz, irmãos, meu nome é Miriel, sou aqui da Ramá Pelotas e estou ligadinha no programa de relatório da Ramá Sul. Você ouve a Web Rádio Ramá. Você está assistindo o programa de relatório da Comunidade Ramá Sul.
Voltamos, irmãos, do nosso breve intervalo. E agora nós vamos falar um pouquinho, né, de como tem sido a nossa semana aqui. E agora um pouco distante, né, dos meus irmãos aí do Rio. E hoje eu tenho experimentado o quanto é difícil para os irmãos, né, que não estão conosco aí, não estavam, né, sempre. Quanto que é triste, né, não estar numa Santa Ceia. A última que teve aí no Rio eu não pude estar. E meu coração apertado daqui, eu chorei. E sinto falta bastante dos irmãos, principalmente os irmãos de Petrópolis, né. Às vezes eu fico um pouco chorosa. Mas entendendo que hoje é o lugar onde o Senhor me quer, mas também hoje eu posso compartilhar dessa dor com os meus irmãos aqui, né, de não estar. E eu vejo que isso é uma verdade, né, que realmente o desejo deles é de estar aí sempre que possível, né. Tenho vivido também a situação financeira, não é fácil estar aí no Rio, né, toda uma organização, um preparo financeiro para que a gente possa estar aí com os irmãos. Então, hoje um pouco mais de perto, né, eu sinto isso. Hoje posso experimentar isso aqui com os irmãos e louvo a Deus também, né, porque às vezes é muito fácil a gente estar de longe, né, e falar ou criticar. E aí o Senhor nos proporciona momentos assim, né, da gente poder sentir, né, na alegria e na tristeza, né, de se alegrar, mas também de chorar com os irmãos. Mas estou feliz aqui com esse povo, muito amado, abençoado, que tem me ensinado bastante, né? Eu que sou meio dura, tenho aprendido a amar aos irmãos. E hoje eu tenho amado, né, esses irmãos aqui, tenho experimentado também do amor deles, né, por mim, pela Bombom, que tem nos recebido tão bem aqui. A gente tem sido amado, cuidado. E eu louvo o Senhor por isso. E agora nós vamos falar um pouquinho de como tem sido a nossa rotina aqui, a nossa vida, de como foi essa semana. Tem sido bênção para nós, né, Arielle? Amém, verdade. Yasmin, ela faz uma introdução já do início do bloco, fazendo o pessoal chorar, né, Yasmin? Esperamos que tenha irmãos aí de Petrópolis Amém. Acompanhando. A gente vai compartilhar, né, os links, com certeza. Mas, de fato, a Yasmin tá aí para agregar, né? A gente ainda vai fazer um momento com ela aqui para apresentar para os irmãos, né, do que aconteceu, né? Do nada ela veio? Não foi do nada. É tudo debaixo da vontade de Deus, e a irmã crê que está vivendo a vontade de Deus, né? Então a gente louva o Senhor pelo que temos vivido aqui. Para quem está nos acompanhando, talvez assistiu o primeiro bloco, viu que já está só eu e a Yasmin, a Raquelzinha já não está mais, mas provavelmente vocês vão ouvir alguns barulhinhos na volta, porque essa é a nossa realidade, né, Yasmin? Verdade. Estamos aqui eu, Yasmin e Raquel nos bastidores, então a nossa luta é essa, né? Ter uma criança aqui para cuidar. A gente deu um iogurte para ela se entreter, mas a gente quer estar aqui prestando relatório para os irmãos e feliz, né, tentando cumprir com esse propósito, cumprir, né, com esse compromisso. Então a gente vai falar do relatório aqui de Alvorada, como a Yasmin comentou. Iniciando lá no domingo, tivemos a nossa programação normal, o culto pela manhã. Quem quiser está convidado para acompanhar o culto às 9h30 da manhã, todo domingo, pelo Facebook da Ramá Alvorada. Então a gente transmite ao vivo e também temos aqui presencial. E no domingo também o senhor tem direcionado para alguns evangelismos. A Yasmin aí tem sido direcionada por Deus. E a gente foi, então, cumprir com o propósito aí de ir atrás dos desviados. Mas eu vou deixar ela falar com propriedade aí o que o senhor falou com ela, né? Como é que foi para ela essa experiência, que para mim também foi uma bênção. A gente tirou uma tarde ali para ir visitar esses irmãos que estão desviados. Tivemos um momento ali de oração, de conversa com eles. E um até veio na quinta, né, no culto. Uma oportunidade que o Senhor deu novamente, né,
Eu vou deixar a Yasmin falar aí o que o Senhor tem direcionado a vida dela e automaticamente nos direcionado, que a gente vai seguindo aí o que o Senhor fala, né? Amém, amém. O Senhor tem nos conduzido, né, a evangelizar, né, a ideia de a gente conseguir mostrar aqui para as pessoas que nós estamos aqui, né, o povo de Deus, a gente quer ser conhecido aqui também, tem uma praça bem próxima daqui da igreja e nós temos ido lá aos domingos e também fomos atrás, né, das pessoas que estavam afastadas, né, nós temos procurado cumprir o ID, e o que o Senhor tem conduzido é da gente ir na praça, né, se reunir ali, né, tiramos um período também, quando fomos de louvor, adoração, né, e para poder que as pessoas possam ver que há um povo de Deus, né, e também não que a gente só ganhar as almas, nós também temos consciência que nós seremos usados também para a condenação de outros, né? Mas a ideia que nós temos é somente da obediência a Deus, de cumprir o ID, né? É isso que o Senhor tem nos levado a fazer, né? A gente, às vezes, tem feito tantas outras coisas e o que deve ser feito a gente não faz. E a gente tem procurado obedecer ao Senhor. E é isso que o Senhor tem nos conduzido e a ideia não é encher a igreja, é somente de levar a verdade a outros, levar a palavra que liberta, que transforma, para que as vidas possam ser alcançadas, independente de qual foi o lugar que elas decidirem ficar, congregar. A nossa ideia é que as pessoas possam ser alcançadas pela palavra do poder do Senhor e também aqueles que estão afastados possam se reconciliar, né, com o Senhor. E a gente tem procurado, né, os irmãos que estão maus, a gente ir atrás para que ninguém se perca. A gente quer ganhar, mas a ideia também é que ninguém se perca, né? Porque a gente não quer, igual um saco, né, furado, ficar enchendo, mas está saindo pelo buraco. Não é isso que a gente quer. A gente não quer perder ninguém para o reino de Deus. Nosso desejo é que todos sejam salvos, mesmo sabendo que isso não será feito, mas a gente quer ir por esse caminho. Se possível, que todos sejam alcançados pelo Senhor. E o Senhor tem nos dado essa direção, né? A gente tem buscado a constância, né? E o Senhor vai despertando os corações para isso, né? O Senhor levanta um para algo, outro para outro. Nós entendemos também que não é todos que estarão lá, que vão fazer isso, né? Mas o Senhor tem despertado alguns e os irmãos têm ido, né, na medida do possível, entendendo também que o evangelismo não é somente no domingo, né? A gente tem essa consciência que no trabalho a gente pode evangelizar, dentro da nossa casa. É importante que a gente obedeça ao Senhor, somente. Amém, é isso aí, a gente vê a mão de Deus, né, nessas instruções, e foi uma bênção. No domingo a gente foi ali visitar alguns irmãos, a gente achou que uma não ia ser recebida, né, a gente louvou a Deus que fomos muito bem recebidas, tivemos a oportunidade de orar. O outro a gente conseguiu tomar até um café, né, Yasmin? Deus surpreende. Pãozinho de queijo. Pãozinho de queijo, que a Yasmin gosta. Deus até mima a irmã. Mas foi uma bênção a gente poder estar ali orando por eles, entrando na casa desses irmãos que estão desviados e mostrando realmente que a gente sente falta, né, que são pessoas importantes na nossa caminhada. É aquela coisa, né? É o corpo, né? A gente sente falta se alguma parte do nosso corpo para de funcionar, a gente sente falta, e que a gente possa sentir falta desses irmãos, né, que estão afastados, desviados, para a gente pagar o preço por eles, amá-los, né, indo visitar, tirando um tempo, né, de oração, de intercessão. Então foi isso que a gente conseguiu fazer no domingo. E na segunda a gente tem vencido aqui, a Yasmin tem vindo junto para ver a nossa luta diária, né, semanal, na verdade, que é estar aqui prestando os relatórios. Então na segunda a gente normalmente faz a gravação dos relatórios.
E na terça, então, nós temos os restaurares, que normalmente, para quem não conhece, né, acontece em determinados bairros aqui de Alvorada. Então, tem um aqui que é mais perto da igreja, tem um bairro mais distante, tem lá Restaurar em Porto Alegre, que é na Gisele Nuvini. Então, acontece em cada local. E nós, nessa semana, fomos visitar, fizemos, na verdade, num lugar muito diferente, né? E louvamos a Deus pela oportunidade, numa mãe... a mãe de uma aluna de lá da escolinha, mãe da aluna, né? exatamente. Da Rita, e a Chay, foi bênção estar lá com ela no salão. Foi uma oportunidade, né? Que o Senhor tem nos dado de restaurar os lares, né? E nós ficamos bem felizes, né? De ter essa oportunidade de estar lá com ela, né? De salgar de alguma forma. Foi bênção lá, a palavra, né? Que o Senhor também tem nos dado, e nosso desejo é que eles sejam alcançados também através desse poder da palavra do Senhor. Amém, glória a Deus. E realmente foi ali no salão de beleza dela, ela abriu o espaço para nos receber, e a gente vai vendo aí oportunidades, e essa é a intenção, o intuito do Restaurar, né? A gente poder sair do nosso mundinho, né? Da nossa caixinha, poder ir visitar outras casas, outras famílias, visitar. Quem decidir abrir a sua casa, a gente está indo, né? Quero que seja feito aqui na minha casa, a gente junta o pessoal e vai. Então foi muito bom estar ali com a Chay, com essa família, né? Com seus filhos. Foi uma bênção, e a gente louva a Deus pela oportunidade. E aí é fruto também da escolinha, né? Verdade. Agora a Yasmin está ali trabalhando junto com a Rita na escolinha, caminho certo. Estou no caminho certo. Aleluia. E o intuito da escolinha é esse, né? Discipular, cuidar daquelas crianças para que famílias sejam alcançadas. Então a gente já vê Deus cumprindo com promessa, cumprindo a vontade dele através da escolinha, né? Amém. Meu desejo ali tem sido de orar cada dia, né, pelas crianças. Eu creio que através da vida deles, né, o Senhor pode alcançar a família deles, né. Eu tenho procurado investir nas crianças, orar, canto louvor, levo até meu violão, mesmo sem saber tocar. O Rodrigo de Paula sabe bem como eu toco, mas eu tenho feito isso, né? E quando eu vou, levo o violão e toco para eles. E criança é tão inocente, para eles, nossa, eu tô tirando onda, tocando, para eles tá tudo maravilhoso, né? Mas é inocência, né? Isso agradar ao Senhor, e eu tenho procurado investir neles e acreditando que através disso eles vão alcançar, né? Também ali os pais deles, e os pais até falam que eles chegam cantando louvores em casa, né? Então a gente crê, né, que o Senhor está agindo através disso, e foi maravilhoso para nós ter essa oportunidade com a mãe dessa aluna. Amém. E a gente às vezes tem crianças que passam o dia todo nesse ambiente, e tem pais que não creem no Evangelho, não creem em Jesus, né? Tem outras talvez religiões. E a gente tem aqui, às vezes, crianças que querem vir no culto, né? Yasmin, com a Rita, pedem para vir junto, e os pais deixam. Então já teve 2 menininhas que vieram da escolinha direto com a Rita para participar do culto, pedem para vir, participam da escolinha ali infantil que tem durante os cultos. E a gente louva a Deus porque é a obra deles se cumprindo, né? Às vezes a gente não dá muito valor para as crianças. A gente está aqui com a Raquelzinha, cumprindo com essa missão. Que né? não é fácil. Não é fácil, tá só nós 3 aqui. E a gente louva a Deus porque a vida dela está sendo discipulada também, né? A minha mãe estava lá toda segunda-feira, né? Ou toda terça, toda quinta, com um compromisso com o Senhor. Então eles vão acompanhando e vendo os nossos testemunhos, né? Práticos. Né? Então a gente precisa ter muito cuidado, até mesmo eu não sou mãe, mas a gente, querendo ou não, se torna referência para as crianças, para as adolescentes, para os jovens. Então a gente está sendo observado, e a nossa perseverança é que realmente vai fazer com que eles entendam que esse caminho realmente ele é sério, né? Não é só um cumprir tabela que eu venho aqui, né, no culto, mas eu tenho um compromisso com Deus vivo. E é esse Deus que a gente quer que as pessoas conheçam, que essas crianças conheçam. Amém. Então a gente ficou muito feliz de estar ali na terça-feira fazendo o Restaurar no salão da Chay. E aí na quarta
normalmente, né, a gente tem aqui ou um momento do pessoal ficar com a sua família. Eu, particularmente, faço célula, né, com as meninas. E aí, para mim, é sempre uma bênção eu estar ali também, junto com elas. E na quinta, então, a gente tem os nossos cultos a partir das 8 horas da noite, que também transmitimos aqui de Alvorada, mas aí já é um canal diferente, né? Eu falei que no domingo a gente transmite, mas aí é pelo Facebook, Ramá Alvorada. Na quinta a gente transmite, mas aí é pelo nosso Instagram, Ramassu_. Você consegue então acompanhar o culto ao vivo aqui de quinta-feira, que também foi uma bênção, e aí tivemos o privilégio de ter esse irmão que a gente foi visitar, né? No domingo. Ele veio aí no culto e a gente ficou muito feliz porque já é fruto, né, dessa ação de domingo, que a gente tirou um tempo aí de ir atrás dos desviados, e o irmão veio aí no culto. E agora é orar, clamar, interceder, ir atrás dos outros, né? Porque de fato a gente quer alcançar outras vidas, porque a gente sabe que Jesus morreu, né, por cada um, e a gente precisa levar essas boas novas, mas tem também esse compromisso, como a Yasmin falou, de não perder ninguém, né? Então a gente ficou muito feliz de ter recebido o irmão aí. E na sexta-feira, normalmente nós temos as nossas células. Essa semana a gente não teve a célula da Rita, né? Eu e a Yasmin somos discipuladas pela Rita, e elas sempre nos orientam, meninas, hoje não tem célula, então façam algo com a sua família, estejam com a sua família, né? Então foi um momento assim para as discípulas da Rita, mas os homens fizeram lá a célula, né, com o Taylor, tiveram o seu momento ali, que normalmente acontece na sexta-feira. Sexta-feira, né, que a gente apresenta os relatórios hoje, então nós vamos ter célula, né, célula de homens, célula das discípulas da Rita. Nós temos a programação de noite, né, a madrugada com Jesus, aqui pelo Instagram, Facebook da Web Rádio. A gente tem também, a gente normalmente gosta de falar, o Clube Bíblico lá de Santa Cruz da Serra. Não vamos nem tentar, senão a gente vai virar meme, né, Yasmin? Mas tem várias programações em todos os locais, né, e a gente fica sempre contente de compartilhar para que você seja edificado, se puder participar aí do Madrugada com Jesus, que tem hoje, a sexta-feira, a partir da meia-noite, você já consegue acompanhar. Essa programação acontece lá em Santa Cruz da Serra, no Rio de Janeiro, mas cada sexta-feira tem um irmão aí apresentando, e tem sido uma bênção, né? Fazem vigília, abordam algum assunto. Então, toda sexta-feira, a partir da meia-noite, você consegue acompanhar aqui pelo YouTube da Web Rádio, e também pelo Facebook, essa programação ao vivo. E aí pode interagir com os irmãos, compartilhar o que Deus tem falado, pedir oração. Eu creio que é muito edificante também. E é um tempo que tu pode tirar com o Senhor, de busca, de oração, jejum, né, de consagração. Eu normalmente procuro olhar dessa forma. E aí no sábado, então, nós tivemos o nosso encontro de mulheres, né, pelo Meet, que acontece todos os meses. Nós tivemos, então, o nosso encontro, mas nesse sábado a gente foi aonde? A Casa da Muri, a Casa Rosa. A Casa Rosa, a Casa da Muri. Foi uma benção, né, Yasmin? Foi. O Senhor falou muito aos nossos corações e despertou bastante em ser ousada, né, para o Senhor, e me deixou a meditar, né, quando foi a última vez que eu consegui ter uma ousadia, né, ao ponto de chamar a atenção de Deus para mim, e me lembrou daquela mulher, né, do fluxo de sangue, porque muitos tocaram em Jesus, mas ela tocou, ela foi ousada ao ponto dela tocar e do Senhor sair virtude, né, de alguma forma ela chamou a atenção de Jesus ali. E a palavra falou muito ao meu coração, e eu quero ser ousada, chamar a atenção do Senhor através das minhas atitudes, com arrependimento, né, mudança de vida, né, em obediência ao Senhor, aquele que Ele quer, né, não levar uma vida natural, mas eu quero chamar a atenção do Senhor, né, com a minha vida, em obediência àquilo que Ele quer. E foi muita bênção.
Amém, glória a Deus. E normalmente esses encontros a gente faz pelo aplicativo Meet, porque tem a Martinha lá de Pelotas, a Amanda de Santos para poder participar também. Mas a gente decidiu fazer diferente um pouco aqui em Alvorada, até mesmo para juntar as mulheres. Depois teve ali um baita café, né? Nossa, e assim, que lanche. café colonial, praticamente. E aí ali a gente já ficou tendo umas trocas de linguajar, né? Yasmin não conhecia muita coisa. Ela tem se adaptado aqui à cultura, né? Mas foi uma bênção mesmo a gente estar junto ali na casa da Muri, nessa casa rosa. Literalmente, ela gosta de tudo rosa. E a gente ficou muito feliz de estar ali com as irmãs na oportunidade que o Senhor tem nos dado, com essa palavra de ousadia, né? De querer chamar a atenção do Senhor pela nossa ousadia. E aí a gente saiu muito edificadas. Mas amém, né? Eu acho que foi isso. Vencemos mais uma semana para honra e glória de Deus. Glória e podemos estar aqui prestando um relatório para os irmãos. Esperamos que na próxima semana a gente possa trazer mais testemunhos, né, de irmãos que estavam desviados, voltaram. Daqui a pouco, no decorrer de cada programa, cada semana, a gente poder compartilhar isso para a edificação dos irmãos, né, para que os irmãos sejam também incentivados, daqui a pouco aí atrás de alguém, mandar uma mensagem agora, né? Tá vendo aí o relatório, sentiu, lembrou de alguém, manda uma mensagem, diz que tá com saudade. Às vezes é só essa mensagem que pode ser a abertura para que essa pessoa volte, né? A gente fica, às vezes, tão desatento, perde as oportunidades, e daqui a pouco Deus está nos dando aí uma oportunidade de fazer algo diferente hoje, né? Então, se você está aí assistindo esse relatório, se foi tocado, faça isso, né? Que o Senhor possa te direcionar e ser um instrumento nas mãos de Deus. É isso que eu costumo falar aqui nos relatórios. Eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus semana após semana. E que esse relatório aqui de Alvorada possa ter edificado os irmãos, né? Possa ter abençoado. A gente está aqui, a Arielle, eu, né? A Yasmin, a Raquelzinha. Quem está nos acompanhando aí pelo YouTube, Facebook, tá vendo aí a Raquel comendo o seu iogurte. Tá aí limpando a mesa. A gente fica feliz de mostrar a realidade para os irmãos, né? Essa é a realidade dos relatórios. Verdade. Não é nada programado, né? A gente está aqui querendo ser direcionados pelo Senhor e cumprir com o nosso compromisso. Mas amém. Louvamos a Deus, né? Louvamos a Deus para você que está aí nos acompanhando. Deixe seu comentário, seu alô, seu abraço. A gente sempre fica muito feliz de ver a interação dos irmãos, saber que eles estiveram conosco até o fim, né? Puderam acompanhar, nos escutar, ouvir dos testemunhos. É por isso que nós estamos aqui também. Então, na sequência, você vai ver então os demais relatórios e a programação da semana de hoje. Fica aí que a gente volta então para finalizar esse programa. Amém, Yasmin? Amém. Amém, glória a Deus. Até mais. Paz, irmãos, aqui é a Paula. E aqui é o irmão Juan. Nós somos aqui da Ramá de Alvorada e a gente quer dividir com vocês um pouquinho da nossa experiência no retiro de casais. A gente acha importante, né, antes de falar um pouco da experiência que a gente teve no retiro, comentar um pouco de como foi o nosso relacionamento até então, né? Quando nós nos conhecemos, a Paula ainda não conhecia o Senhor, né? E eu estava afastado, né, desviado. E nesse processo, né, de procurar voltar e tudo mais. E ali a gente foi, para a glória de Deus, a Paula, ela conheceu o Senhor, né? Em algum momento eu olhei para o lado, ela estava amando mais o Senhor mesmo do que eu, né, amando o Senhor. E Deus foi conduzindo as coisas de uma forma que foi alcançando ela, né, de uma forma, mas isso não nos livrou das consequências, né, da consequência do pecado, da consequência das nossas escolhas. Então, os 2 primeiros anos assim, de relacionamento foram anos muito difíceis, né, rapidamente a gente já aproximou, né, a nossa convivência, então nos casamos também muito rápido, né, muito cedo, e a gente teve que ir ali afiando no dia a dia mesmo, né? Então a gente não teve tempo para se conhecer, a gente não sabia muito das manias, não sabia muito da personalidade um do outro, mas a gente foi tendo que
conhecer e tendo que se afiar ali no dia a dia. Então isso trouxe pra gente algumas dificuldades, né? Dificuldades que a gente não se orgulha, né? A gente lembra e com um sentimento, né? Com um sentimento de que poderia ter feito tudo diferente, né? Mas em Jesus a gente também abandonou, né? A culpa, a gente se perdoou um ao outro, né? E hoje a gente tem desfrutado do amor de Deus, né? Mas foi muito difícil, a gente brigava bastante, a gente tinha muitas feridas, muitas coisas para tratar, né? E a gente ainda não estava num corpo, né? Desde o início ali do nosso relacionamento, como eu já estava tentando me reaproximar de Deus, a gente começou a frequentar cultos, né? Ainda sem participar de um corpo, quando, né, o corpo queria realmente ali aproximar, a gente saía, né? Era uma fase que Deus estava trabalhando de uma forma diferente ali, e a gente também não estava se deixando ser tratado totalmente. Mas por misericórdia o Senhor ainda foi nos levando em alguns lugares onde a gente foi ouvindo a palavra, né? E aquilo foi foi sendo combustível para a gente continuar junto, para a gente permanecer juntos, apesar de todos os problemas, né? Apesar da gente se machucar bastante. Até um dos pontos, agora entrando um pouco no retiro, né? Um dos pontos mais impactantes para nós foi uma dinâmica, né? No último dia, né? Foi no último dia ali de retiro, no segundo dia. Foi na noite, né? Na noite. Antes da gente vir, eu acho. Não me recordo. Agora o dia ficou meio borrado. Não, mas foi no segundo dia, porque foi com o Gabriel e com a Amanda, né? Isso. Então foi no segundo dia, foi um retiro muito curto, acho que a gente saiu com esse gostinho, né, realmente de que poderia ter tido mais, né? Mais dias, né, pra gente ter mais atividades, porque apesar de curto ele foi bem intenso. Mas foi essa dinâmica, uma dinâmica onde tinha ali um coração, né, e era pra gente ficar de costas, assim, pro cônjuge, com esse coração na mão, e não, agora eu tô me lembrando, acho que foi o Taylor e a Rita. Então é verdade, foi no primeiro... A Rita foi dizendo algumas coisas que... Foi a Rita e o Taylor. Poderíamos ter feito pra machucar o outro, né? Foi no primeiro dia. E aí essa dinâmica nos chamou muita atenção, assim, porque nos impactou muito, né? Porque até a Paula agora iniciou, pode concluir ali explicando sobre como era a dinâmica. A Rita foi dizendo algumas coisas, né, que nós poderíamos ter feito ou não, e aí o que nós tínhamos feito que poderia ter machucado o outro, a gente devia fazer uma dobrinha no coração, né? E aí depois, se a gente tinha lembrado de alguma outra coisa que não tinha sido dito por ela, mas que a gente tinha feito, que a gente conseguisse fazendo as dobrinhas. E aí pra gente olhar esse coração depois e ver o quanto a gente tinha realmente marcado o outro com coisas que nós fizemos e nós nos arrependemos, né? Coisas como palavras, né, que a gente proferiu ali, né, palavras negativas, palavras de maldição, enfim, ações mesmo, né, outras ações. Então, a gente foi se dando conta do tanto que a gente já tinha, né, se machucado, do tanto que a gente já tinha feito mal, né, um pro outro. Mas o Senhor mudou, né? Mudou tudo isso. E aí, no retiro que teve um retiro online, né? Aqui do Sul, em meio à pandemia, a gente começou a assistir, né? Ali os cultos, né? Eu conheci o Senhor na Ramá e saí, né? Quebrei a cara por aí. Mas daí a Paula começou a sentir, né, essa vontade da gente assistir ali os encontros, né, desse retiro online. Eu confesso que ela participou muito mais do que eu ali desse retiro, né, mas a gente foi sendo tocado também.
E logo depois disso, nós pedimos o apoio para o Taylor e para a Rita, né, para nos ajudarem, né, a orar, para a gente buscar um outro local, né, para congregar. E aí nós começamos ali a orar, até que um dia a Paula também teve vontade de ir ao culto, né, e eu sabia que se esse dia chegasse eu precisava consertar algumas coisas antes de voltar. Então o Senhor também preparou esse momento, também proporcionou, né, esse pedido de perdão, esse conserto. E a gente, graças a Deus, pôde voltar. E ali o Senhor começar, né, a concluir aquilo que Ele vinha fazendo, né. A gente, enfim, ser acompanhado, né, enfim, ser tratado mesmo, deixar ser tratado, né. Mas o Senhor, Ele teve outros momentos também, né, de misericórdia, ali onde vinha falando conosco, apesar de todas as dificuldades em outros locais, né, apesar da gente não ter comunhão com o corpo, o Senhor sempre usava muito a palavra para falar com a gente, para nos mostrar aquilo que a gente vinha passando, e aquilo nos manteve, né. Então, se tem algo também que ficou claro ali no retiro de casais, que a gente precisa estar muito bem com o Senhor também, né, para estar bem com o nosso cônjuge. Então, é o Senhor, essa terceira, né, esse terceiro cordão aí né, esse terceira dobra, né, desse cordão. E a gente precisa estar firme, precisa ter vida, né, com o Senhor, no individual também, mas vida no Senhor como casal. E isso vai nos ajudando, né? Então, geralmente o que o pessoal faz é parar, né? Quando tem alguma dificuldade, para, né, de frequentar ali o culto, para de prestar relatório, para, né, de ter comunhão. E eu acho que, na verdade, o que salvou o nosso casamento foi justamente não ter parado, né? Mesmo indo em alguns cultos, né, em outras denominações, e saindo, né, assim que fosse falado o amém ali, a gente já saía, a gente não queria ter contato, a gente não queria ser acompanhado, mas estar lá fazia toda a diferença, né? Ouvir a palavra e tudo mais. Então, o Senhor foi aperfeiçoando isso na gente até a gente chegar nesse estágio de hoje aceitar, né, o que o Senhor tem para nós, né? O discipulado, o tratamento, dar relatório, né? E isso tem feito muito bem pro nosso casamento, né? Deixar a Paula falar também mais um pouco sobre outras coisas que chamaram a atenção, né? Que nos impactaram aí depois do retiro. Isso que o Rô estava falando ali, da gente estar próximo de Deus e isso permitir que feridas fossem curadas, que a gente realmente pudesse dar um passo à frente, né, no relacionamento, tem tudo a ver com um princípio que foi compartilhado lá sobre nós sermos um time, né? Então, a partir do momento em que a gente entende que casar é para fazer o outro feliz e não para satisfazer as nossas vontades, a gente começa a agir como um time, não mais como, eu vou ganhar ou ele vai ganhar, e assim a gente fica naquela disputa, né? A gente começa a pensar no bem do outro e aí, consequentemente, os dois acabam se beneficiando daquilo, né? Então, o ato de servir, ele agrega no relacionamento porque os dois ganham, né? Quando eu abro mão de algo e sirvo, eu não tô só agradando a ele, né? A gente tá crescendo como casal, a gente tá evitando que outros problemas sejam criados, porque a gente não tá investindo no lado individual, né? Sim, nos dois. Então isso ficou bem claro, assim, para nós, né? Algo que a gente já vinha buscando trabalhar, mas que só reforça, né? Porque às vezes a gente esquece, às vezes as coisas vão acontecendo, o dia a dia vai vindo e o óbvio precisa ser dito, né? Então, toda vez que a gente escuta alguma coisa que o Senhor já nos revelou em algum momento e a gente escuta de novo, a gente pensa, bom, acho que eu tô esquecendo, né? O Senhor tá me mostrando porque eu ainda não aprendi, eu ainda preciso melhorar em alguma coisa, né?
Então, isso nos chamou bastante atenção e a gente vem tentando praticar um pouquinho mais, né? Mas é um processo constante, assim, todo dia a gente precisa fazer a escolha de fazer essas coisas, precisa fazer a escolha de parar, respirar, né? Pensar realmente se o que está decidindo é algo da nossa carne individual ou se vai atender a necessidade do outro, né? Uma outra coisa que ficou muito marcante para nós depois, que eu acho que principalmente depois que passou o retiro, que a gente ficou meditando e pensando em algumas coisas, foi relembrar os nossos votos, né? Foi pensar o que a gente se propôs quando a gente tomou a decisão de casar, de se unir, de realmente ter uma vida só. E aí lembrar tudo que nós dissemos um pro outro, tudo que nós prometemos, todas as coisas que a gente naquele momento colocou perante Deus, né? E que a gente se comprometeu, é um ato de compromisso. Então, por mais que a gente vá amadurecendo, vá mudando algumas coisas, vá agregando outros votos conforme vão passando os anos, né? Essas coisas precisam ser lembradas para que a gente continue realmente cumprindo esse propósito, né? Cumprindo isso porque a gente entregou para Deus, não foi só algo que a gente disse da boca para fora e que pode ser esquecido, né? Não é algo que a gente precisa estar relembrando, estar revivendo para não deixar que isso se perca. Essa questão dos votos ficou muito, a gente lembrou muito porque uma das frases, né, faladas foi que o divórcio não é uma opção, né? E até para dar uma noção de tempo para os irmãos, a gente tá completando aí uns 6 anos, né, mais ou menos, que a gente se conhece. Caso no final do ano a gente vai ainda completar 6 anos. E a gente já completou 5 anos de casado, né? Então, foi tudo realmente muito rápido. E os 2 primeiros anos foram muito difíceis, né? Porque a gente não estava vivendo a plenitude daquilo que Deus queria pra gente. Então, tem algo que possa ficar, né, para os irmãos, é realmente isso, começar certo, começar com o Senhor, né, entendendo do Senhor o que Ele quer, e dessa forma, né, a gente vai viver uma vida melhor, né, vai desfrutar da bênção, da maravilha que é, né, o casamento, o matrimônio, porque senão come sal, né, a gente comeu bastante e foi muito difícil, né, e só foi possível permanecer, como já dissemos, com o Senhor e principalmente a comunhão também, né, a gente tem crescido, avançado muito com a comunhão, né? O casamento, eu lembro de um casamento de uns irmãos nossos aqui que o Taylor celebrou, e aí teve um momento em que ele dividiu aquela responsabilidade também com as testemunhas, com os presentes no casamento, né, dizendo que todos ali eram testemunhas, né, daqueles votos que estavam sendo feitos. E eu acho que isso é parte também, né, a comunhão. O casamento não se faz só entre 2 pessoas, né, se faz com Deus também. E os irmãos também têm essa parcela de importância de serem realmente testemunhas, né, de andarem junto, de aproximar, de ajudar, aconselhar. Então, a gente é muito grato a Deus por tudo que Ele fez, por ter salvado, né, nosso casamento, nosso relacionamento, e por ter nos enxertado, né, de novo no corpo, e a gente poder também desfrutar dessa comunhão, né, estar lá foi muito bom, e a gente já anseia por outros encontros como esse. Eu não sei se tu quer falar algo mais. Não, só complementando o que tu falou sobre a comunhão, né, foi muito bacana porque a gente pôde trocar e ouvir também experiências de casais com variados tempos de casamento, né, desde meses até muitos anos. Então, a gente pôde ter essa troca e entender que o casamento, ele é um processo que ele não vai mudar da noite pro dia, ele realmente precisa ser trabalhado, precisa ser cuidado, né, que nem a plantinha que a gente rega, a gente tem um cuidado. E essa vida que vem pro casamento é o Senhor, porque
Ele é o único que faz com que a gente realmente olhe para nós e entenda que a gente é imperfeito e que a gente precisa melhorar para que o outro também possa melhorar, né? Não é só, eu vou cobrar que o meu cônjuge faça alguma coisa por mim porque ele precisa cuidar de mim também. Não, eu preciso reconhecer as minhas falhas, reconhecer os meus defeitos para que eu possa entregar o melhor para ele e vice-versa, né? Então, é algo que a gente vai trocando e que depende totalmente do Senhor, mas essa possibilidade de estar com outros irmãos e ver experiências tão variadas e ao mesmo tempo tão parecidas em algumas coisas, nos ajuda muito, porque esses testemunhos todos vão edificando, tanto para a gente identificar onde a gente está acertando, né? Onde a gente precisa melhorar também. Isso que a Paula falou, a gente só é capaz também de enxergar aquilo que a gente está fazendo para o outro, né? Quando a gente se constrange com o que o Senhor faz por nós, né? Então, fez parte do processo também, né? Da gente entender, né, todo o cuidado que o Senhor tem com a gente, a graça, né, a misericórdia. Então, com isso, as brigas elas vão ficando mais rápidas, né, de serem resolvidas, elas vão ficando... No começo é aquela dureza, né, para pedir perdão, para ir lá e consertar. A gente passava dias brigados, dias sem falar, e depois disso a gente vai entendendo que com o Senhor, né, o Senhor vai nos constrangendo. A gente já sentiu, já experimentou o amor dele, né, em diversas situações onde a gente pecou, onde a gente errou e ele estava ali. Então a gente vai também transmitindo isso no nosso casamento, né, pro nosso cônjuge. Então isso é muito importante também. Verdade. Como o Rô falou, a gente tá ansiosos já pelo próximo, né, para poder aprender mais com os irmãos, e a gente espera ter a oportunidade de compartilhar e ter essa comunhão com outros casais que a gente ainda não conhece, né? Então, no próximo retiro, quem mais quiser participar será muito bem-vindo. E acho que é isso. É isso. Então tá, fiquem na paz. Deus abençoe. Amém. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencido, nós o adoramos. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencido, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, o inferno não prevaleceu e
acima está, teu nome imutável Encerramos por aqui o programa de relatório com os irmãos da comunidade Ramá Sul. Em dias difíceis e turbulento, todo coração precisa de esperança e todo ânimo de renovo. A Web Rádio Ramá apresenta o programa O Despertar da Palavra, um novo olhar sobre as situações do seu dia a dia, a fim de que você não desanime ao longo da sua caminhada. O Despertar da Palavra é todos os dias, às 7h20 da manhã, na sua Web Rádio Ramá. Graça e paz, queridos. Eu sou o pastor Gilson Marins, da comunidade Ramá em Unamar, e quero convidar a você, que é ouvinte desta rádio abençoada, a estar dando culto ao Senhor conosco, todos os domingos às 18 horas e quarta-feira às 19 horas. Nós estamos na rua Belis Cardoso, quadra 16, lote 31, entrada pelo DPO, após a Lagoa, a segunda rua direita, e depois das placas amarelas, o segundo portão à esquerda. E que Deus nos abençoe. Você está assistindo o programa de relatório da comunidade Ramá Sul. Amém. Retornamos, então, depois de todo o programa. Louvamos a Deus, né? Porque podemos estar aqui mais essa semana. Eu, a sua irmã Arielle, irmã Yasmin, amém. Agora de Alvorada. Petropolitana, é isso, né? Isso aí. Isso, já ia falar tudo errado. Mas o coração sempre continua, né, Yasmin? Nada muda, continua sendo carioca, mas agora vivendo realidades totalmente diferentes. E a gente vê a mão de Deus aí na vida da irmã, agora entendendo um pouquinho da nossa realidade de querer viver as coisas junto com os irmãos do Rio, né? Os compromissos, as santas ceias, os retiros. E falando nisso, a gente não pode esquecer do nosso retiro que vai ter aqui em novembro. Né? Quase chegando. Vai ter a Santa Ceia lá no Rio de Janeiro, né? Mas, como o Taylor falou, quem for ousado, fala aí com o seu líder, pede para vir. A gente sempre fica muito feliz de receber os irmãos aqui nas nossas casas. Né? Eu sei que a passagem realmente está um pouco mais cara, mas a gente também já está se programando para ir em fevereiro, a gente também vai ter que pagar um valor mais caro. O que realmente importa para nós é o valor do reino, né? De estar com os irmãos, dos valores que a gente volta dessas viagens, são valores eternos que dinheiro nenhum paga. Então, para mim, é sempre um compromisso estar com os irmãos nos retiros, seja daqui, seja do Rio de Janeiro. Então, a gente tem procurado vencer aí. E aí, em novembro, nos dias 12, 13, 14 e 15 de novembro, nós teremos aqui o nosso retiro do Rio Grande do Sul, na cidade de Gravataí, uma cidade aqui pertinho de Alvorada. E a gente já está se programando, então, para participar, para estar com os irmãos aqui do Rio Grande do Sul. Aí vem irmãos de Pelotas, Rio Grande, Santa Catarina, pessoal lá de Santos. A gente louva o Senhor para poder ter essas oportunidades também de buscar a Deus. E se tiver esse privilégio de ter irmãos do Rio também, a gente louva a Deus, né? Fica muito feliz. Então, só reforçando para os irmãos que têm interesse, que queiram vir, né? Coloque isso diante de Deus. Deus é poderoso para fazer milagres. Eu já vivi muito isso, né? Coloquei no coração de querer ir e o Senhor vai lá, abençoa financeiramente, abençoa com as datas, abençoa com disponibilidade. Ele é poderoso e a gente só precisa confiar e colocar diante dele. Mas amém.
né? Vencemos essa semana, Glória né, a Yasmin? Deus. Louvamos a Deus. Vocês acompanharam, então, o programa de relatório dessa semana, acompanhar aí toda essa programação. Mas não esqueçam, se Jesus não voltar, nós estaremos aqui semana que vem, a partir das 3 horas da tarde, para compartilhar o nosso relatório aqui de Alvorada, o relatório das demais localidades, e vocês estarem aí tendo motivos de oração, motivos para estarem também conhecendo cada vez mais os irmãos, e a gente sempre fica muito contente de saber que você nos acompanhou. Amém, Yasmin? Amém. Amém. Fica na paz aí e até semana que vem. Tchau. Tchau, irmãos. Encerramos por aqui o programa de relatório com os irmãos da comunidade Ramá Sul.